Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Mais uma vez tenho uma palavra para partilhar com vocês que Deus tocou no meu coração para falar sobre esse Salmo 133. Mas antes de mais nada, boa noite a todos. Espero que tenham tido um bom dia. Mas antes disso eu vou orar agora. Muito obrigada, Pai, mais uma vez por estar na Tua presença, Senhor. Mais uma vez por ter essa oportunidade de partilhar a Tua palavra. Eu venho orar para que Tu uses através do Teu Espírito Santo. Possa-me usar para eu falar de acordo com a Tua vontade, Senhor, como Tu queres. Para tudo, para a Tua honra e glória, não para me exaltar, mas somente para exaltar o Teu nome, Senhor. E que essa palavra possa fazer vida, libertar, tocar nos corações e nos ensinar a viver de acordo com a Tua vontade, Pai. Muito obrigada por esta oportunidade. Que estejas entre nós sempre e eu agradeço por cuidar de nós todos os dias. Amém. Então, eu vou começar a ler o Salmos 133. Assim vocês sabem qual é, se quiserem meditar depois. Eu vou ler o seguinte. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a hora das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, nós sabemos que esse é o Salmo de Davi, que ele fala sobre a união entre os irmãos, porque ele faz a comparação. Quão bom e quão suave que os irmãos vivem união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba e a barba de Arão. O óleo precioso que ele fala aqui é a unção do Espírito Santo. Quando há união, ele diz quão bom que os irmãos vivem união. Quando há união, aí tem a presença do Espírito Santo. Tem unção, tem o poder do Espírito Santo, porque vivem em união. Assim como também ele faz a comparação do orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Por que ele compara o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem porquê. Porque há regiões onde as chuvas são escassas, né? Então, o orvalho exerce um importante papel fundamental nos terrenos. Porquê? Porque ele faz a umidificação dos terrenos para manter o solo fértil. Ou seja, para manter o solo fértil, então é precioso. Então ele diz que o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, sobre os montes de Sião, é precioso porque um precisa do outro. Então, como eu dei o exemplo das regiões onde as chuvas são escassas, o orvalho é importante. Porquê? Porque ele faz a umidificação dos terrenos e é fundamental para manter o solo fértil. Então, um precisa do outro para manter o solo fértil, ou seja, aí um precisa do outro e aí gera vida, traz vida. Então, o que é que eu quero dizer? Como é que eu vou explicar aos irmãos? É o seguinte, quando há união entre os irmãos, quando todos estão a trabalhar em conjunto, quando há compreensão uns com os outros, quando não há competição uns com os outros, e todos estão a trabalhar para o mesmo propósito, e todos estão em união faz a força, não é? Costuma-se dizer, a união faz a força. Quando há união, há compreensão entre os irmãos, ou eu posso pegar o exemplo daqueles que foram convertidos, quando Pedro falou sobre o Evangelho, que aqueles que aceitaram o Evangelho, eles eram unidos, estavam unidos na comunhão, no partir do pão, na união, no partir do pão, na oração. Estavam sempre também todos os dias juntos no templo, comiam juntos, com alegria e com coração sincero, partilhavam os seus bens, segundo as necessidades de cada um. Isso é união. Fala a união entre os irmãos. É isso que o salmista nos transmite aqui na palavra de Deus. Que tão bom, tão suave é que os irmãos vivem a união. Porque a união, aí Deus ordena a bênção. Porque a união, aí o Espírito Santo opera. Aí o poder do Espírito Santo se manifesta. Se nós vamos pegar o exemplo daqueles irmãos que foram convertidos,
quando Pedro falou do Evangelho, havia milagres, maravilhas, por causa da união. A união que faz a força. Eram humildes, não havia nada, não havia aquilo da competição, que um que é melhor, não, porque todos, o propósito era Jesus, o propósito, trabalhavam por o mesmo propósito, união, harmonia. Por exemplo, eu como um irmão que está a precisar de ajuda, ou de uma palavra de ânimo, ou o irmão que está doente, precisa de uma oração, o irmão, vamos, então a irmã ou liga, vamos orar, tudo vai ficar bem. Tem que ter, tipo, encorajar uns aos outros, aumentar a fé, a autoestima do irmão. Tenha fé, Jesus está contigo. Isso é união, isso é amor, todos a trabalharem juntos, sem terem inveja uns dos outros. Estão a trabalhar para o mesmo propósito. Isso é que chama-se união. União numa família, união numa igreja, união num trabalho. As coisas correm bem quando há união. Então, assim como ele diz, é como um orvalho de amor que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Vida para sempre, porque a união, o Espírito Santo opera num sítio onde tem união. Todos estão a trabalhar com o mesmo propósito, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é este salmo que eu quero deixar para vocês, que é isso que o salmista te quer transmitir, que é tão bom, que é tão suave, que os irmãos vivem em união, sem dissensões, mas uns a levantar uns aos outros, uns a encorajar uns aos outros, trabalharem todos para o mesmo propósito, com humildade, com coração sincero, com amor, porque assim é que o Espírito Santo opera, assim aquele perfume suave, assim é que aquilo que vai atrair mais a presença de Deus, mais a presença do Espírito Santo, aí que Deus vai operar mais. Agora, se não houver união, como é que o Espírito Santo vai operar num sítio onde, onde não há união? Como é que vai haver bênção? Como é que vai haver entendimento? Então, tem que haver compreensão entre os irmãos, amor, diálogo. Uns têm que sentir a vontade uns com os outros, porque estão a trabalhar para o mesmo propósito. Ninguém pode dizer que não precisa deste, não precisa daquilo, não. É importante os irmãos estarem unidos, é importante os irmãos estarem... Não, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Jesus com os discípulos. Quando eles partiram o pão, estavam juntos, presentes no partir do pão, antes de Jesus ir à cruz, ele fez isso. É um exemplo que é muito importante os irmãos estarem unidos, mesmo presencialmente ou não, ou mesmo falando. Esse versículo eu quero deixar que é muito fundamental nas famílias, nas igrejas, haver união. Porque a união é onde opera o Espírito Santo. E o Espírito Santo é fundamental na vida de um cristão. É isso que eu deixo aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. E que essa palavra possa nos fazer pensar, refletir, né? Falou também o meu coração. Também estou a aprender. Porque o que eu estou a falar para vocês vai me ajudar também a desenvolver também, e também vou refletir sobre esse versículo. Eu espero que vocês tenham entendido que é isso, é pequeno, mas eu espero que tenham entendido, que Deus os abençoe com essa palavra, mas reflitam que é muito importante haver união, porque no centro é Jesus. É isso que nós temos que lembrar. O centro é Jesus. Não haver competição, mas sim ter diálogo, sim ter compreensão, não oprimir uns aos outros, mas tentar compreender. Às vezes também há um irmão que está a precisar de uma palavra de ânimo e tentar procurar saber porque é que se passa com essa pessoa, tentar procurar saber se ela precisa de ajuda, porque a verdadeira religião é essa: visitar os enfermos, visitar os presos, os necessitados. É isso. Isso é que é união. União faz a força. Proteger uns aos outros. Ter um acordo uns com os outros. Ouvir uns aos outros. A ideia, porque todos juntos, partilhar ideias uns com os outros, mas para o mesmo propósito. Compreensão.
sem criticar, mas entender um ao outro. É isso. Eu espero que tenham entendido. Que Deus vos abençoe grandemente com esta palavra e que possa transformar cada um de nós, Pai. Transformar cada um de nós. É isso que eu vos deixo aqui. Que Deus vos abençoe e tenha uma boa noite, debaixo da proteção divina do nosso Pai Celestial. Bye. Tchau, irmãos. Que Deus vos abençoe.